Olá, olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje eu vim falar sobre o filme Ursinho Pooh, Sangue e Mel, a versão em terror do clássico infantil. Antes, pequeno parênteses, já tá seguindo o canal do Meio Amargo? Clica aqui em cima e ativa as notificações para esse trabalho continuar a crescer. Valeu! A primeira coisa que todo mundo pergunta quando descobre a existência desse projeto é como ele foi possível. Será que a Disney permitiu que alguém fizesse uma versão de terror a partir do Ursinho Pooh, ou Puff, como era na minha época? É claro que não. O que acontece é que em janeiro de 2022 os personagens caíram no domínio público nos Estados Unidos, o que permitiu que alguns diretores muito oportunistas e muito velozes fizessem um filme como esse. Eu lembro que a questão de direitos autorais é muito complexa nos Estados Unidos. Dependendo da época em que foi publicada, uma obra pode cair no domínio público 95 anos após a sua primeira publicação ou 70 anos após o falecimento do autor. E, por exemplo, em 2024 a gente vai ter Mickey Mouse cair no domínio público, em 2033 o Superman. Mas isso não significa que a partir dessas datas a gente pode fazer o que a gente quiser com os personagens. Por exemplo, a possibilidade de usar esses personagens diz respeito apenas à maneira como eles eram configurados 95 anos atrás. Isso significa que em 2024, se eu quiser criar minha própria história do Mickey Mouse, ele não pode ter luvas brancas, por exemplo, porque ele não tinha inicialmente, e essa foi uma criação posterior da Disney. Mesma coisa com o Superman, tua história do Superman em 2033 não pode ter o personagem voando, nem usando um S no peito, porque isso não existia inicialmente no personagem. Neste caso, Ursinho Pooh, Sangue e Mel decide fazer apenas o contrário de tudo aquilo que a gente imaginaria desses personagens. Se eles normalmente são muito fofos, doces, gentis, agora eles são assassinos sanguinários e agressivos. Se antes eles pertenciam ao imaginário infantil, eles agiam como crianças, agora eles são adultos, fortes, grandes e sexualizados. E se antes eles correspondiam ao ideal de pureza vindo da natureza, agora eles são figuras monstruosas. E nesse momento convém lembrar que existem filmes que são feitos para ganhar prêmios prestigiosos no Oscar, em Cannes, etc. Tem uns que são concebidos para dar muito dinheiro para os produtores e tem uns que apenas querem existir, ser lançados porque eles são baratíssimos e os poucos trocados que vierem já representam lucro. Como estratégia comercial ele deu certo. A partir de um orçamento de 100 mil dólares, que para os Estados Unidos é ínfimo, ele arrecadou 5 milhões. O próprio diretor, que também é roteirista e produtor, já confirmou a criação de 2 sequências. Mas afinal, qual que é a trama? Aqui o Christopher Robin, conhecido como criador e figura paterna desses bichos, teria convivido com eles na floresta, um dia decidiu abandoná-los para estudar na cidade, e revoltados com esse abandono, os bichos decidiram se voltar contra todas as figuras humanas e jurá-las de morte. Como assim todos os personagens apenas enlouquecem da mesma maneira? Como que eles nunca saíram dessa floresta? Por que eles não foram descobertos no local em tantos anos? Mistério. A partir disso, 5 amigas alugam uma cabana numa floresta, que é um mote típico do cinema de terror, A cabana no meio da floresta, isolada, com pessoas bonitas sendo assassinadas. Exatamente isso que acontece com elas, com o diferencial de que a gente nunca conhece muito bem nenhuma dessas 5 meninas. Duvido que você se lembre do nome delas depois. Elas têm personalidades iguais. Quando elas começam a morrer, uma por uma, o que é óbvio num filme de terror, é até difícil saber qual que já morreu, qual que ainda tá viva, qual que tá chegando ali no fundo. Tanto faz. Por isso o espectador não é convidado a se identificar com elas, a temer por elas, a torcer para que elas saiam vivas. A gente fica indiferente diante da carnificina que vai acontecer. Ursinho Pooh, Sangue e Mel pode ser muito bem identificado como um torture porn, o que no cinema de terror significa o prazer da tortura alheia. É oferecido ao espectador o deleite de ver corpos sendo destroçados, cortados, muito sangue jorrando, pessoas sofrendo e gritando. Os exemplos mais famosos que a gente tem dessas vertentes atualmente são Jogos Mortais e O Albergue. Nessas tramas, as vítimas não têm importância nenhuma, elas são apenas pedaços de carne enviados ao abatedouro, e a ideia é justamente que a gente não se apegue a elas para que a morte seja ainda mais prazerosa, não tenha nenhum sentimento de culpa ou frustração. Aqui a gente tem um adicional muito importante de serem 5 mulheres atacadas pelo Pooh e pelo Leitão, que são figuras claramente masculinas, fortes e viris. E muitas pessoas apontaram o machismo e a misoginia óbvios desse filme, que não decorrem apenas do fato de serem mulheres morrendo. É uma somatória muito grande de fatores. Por exemplo, elas ficam nuas do nada na hora de morrer. Só de puxar, de chacoalhar uma delas, a blusa já sai, meu Deus, os peitos estão expostos. A outra muito bela está com seu biquíni minúsculo numa jacuzzi, ela vê que o cara está se aproximando para matá-la, e o que ela faz? Continua na jacuzzi esperando para ser morta. Aqui incomoda demais o fato de essas personagens serem todas muito burras. Por exemplo, elas não conseguem ficar escondidas durante muito tempo porque elas simplesmente gritam de medo e acabam revelando onde estão. A outra vê o bicho, se assusta, tropeça e cai numa piscina para ser atacada em seguida. Elas não lutam, elas não se organizam, elas não bolam um plano de fuga, elas são completamente acerebradas. E olha que os bichos não são muito ágeis, eles não atacam todos ao mesmo tempo, eles desaparecem em alguns momentos,
sabe-se lá por quê. Então elas teriam oportunidade de folga para fugir, para pegar o carro, para chamar alguém, mas elas apenas não fazem. A misoginia e o machismo também tá no desprezo total pela construção de personagens e pela subjetividade dessas mulheres. Isso sem falar em ataques machistas como uma arma enfiada na boca da personagem simulando um sexo oral. Isso nos revela que, na verdade, o ponto de vista da direção e do filme não se identifica com as vítimas morrendo e sim com os agressores. O filme facilita ao máximo a tarefa das mortes. Para piorar a situação que já não estava boa, elas ainda são consideradas um tanto infantis. Por exemplo, quando chegam homens para salvá-las, porque claramente elas não poderiam fazer isso sozinhas, eles consideram que os agressores são como pedófilos, porque as mulheres são consideradas como criancinhas. O fato de todas as atuações serem pavorosas, sem exceção, não contribui a dar mais credibilidade a essas personagens nem às atrizes. E a falta de um trabalho de direção de atores com elas também demonstra uma misoginia e um descaso. Aí você me diz, tudo bem, a gente não vai conhecer muito bem as vítimas, mas talvez tenha um grande trabalho de construção dos vilões, certo? Não é o caso aqui. A gente nunca entende muito bem o que aconteceu com esses personagens, como eles viveram esses anos todos, por que eles são figuras humanas que têm apenas uma máscara de animais do pescoço para cima. Eles são considerados como pessoas deformadas, o que também é algo muito capacitista e muito preconceituoso. Eles não têm objetivos precisos, nenhuma forma de organização entre eles e matam apenas porque querem, quando dá vontade. Um deles, inclusive, lambuza a máscara de mel. É claro que ele não tá comendo mel, mas isso foi só para fazer uma alusão ao personagem do Ursinho Pooh. Ora, ele parece muito bruto e um tanto limitado intelectualmente, depois ele parece ter uma estratégia na frente de vários homens. O personagem não tem nenhuma lógica interna. Mas a gente termina essa história não conhecendo quase nada nem de quem morre e nem de quem mata. Aí você me diz, tudo bem, mas pelo menos vai ter umas cenas de morte super divertidas, certo? Errado. Aqui todas as sequências de violência são muito mal filmadas, concebidas, iluminadas, enquadradas, editadas e atuadas. O que mais chama atenção mesmo é a direção de fotografia, que escurece tanto as cenas de violência que a gente não consegue enxergar o que está acontecendo ali dentro. É claro que o cinema de terror sempre trabalhou com o escuro, mas existem várias possibilidades artísticas e técnicas de você iluminar um lugar escuro para que ele ainda continue sombrio, mas que você perceba as ações, os objetos, os personagens. É o básico. Mas aqui, essa obra que se constrói inteira para o prazer de matar não tem a coragem ou a capacidade de mostrar as mortes. A única ideia da equipe de iluminação e fotografia para o filme inteiro é jogar um grande contraluz e uma névoa para a gente conseguir ver a silhueta dos personagens. Isso acontece o tempo inteiro, do começo ao final. Tem névoa em todas as cenas, tem névoa até dentro da casa, sabe, sei lá por quê. Fica essa impressão de que a máquina de gelo seco trabalha muito mais do que os roteiristas nesse projeto. Isso porque a trama não tem a menor ideia de como se terminar, de como propor o encerramento do personagem, como lançar pistas para a sequência. Ela apenas se encerra, ela para abruptamente e sobem os créditos. Ela não constitui exatamente uma história de origem do super vilão, que a partir do momento que a gente conhece esse Pooh do mal, ele já está muito avançado nos seus procedimentos e matanças. O Ursinho Pooh Sangue e Mel é tão fraco que ele lembra muito esses vídeos caseiros que você faz com seus amigos no TikTok, como paródia de algum outro projeto, apenas para ganhar alguns likes ou para se divertir. O fato de ele ter sido produzido, finalizado, distribuído em países estrangeiros e faturado uma quantia considerável por os pequenos custos, só diz o quanto as redes sociais e a internet condicionam o que a gente vê e o que ocupa as nossas salas de cinema hoje. Enquanto o Ursinho Pooh Sangue e Mel chega às salas brasileiras, muitos outros filmes de ótima qualidade nunca conseguiram essa oportunidade. Pelo menos o que essa iniciativa curiosa acaba revelando é a nossa vontade cada vez maior por histórias que pareçam originais, inusitadas e não tão desgastadas quanto essas franquias que a gente já viu inúmeras vezes. Mas é claro que a gente teria preferido que essas histórias originais não fossem horríveis. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz aqui nos comentários se você viu o Ursinho Pooh ou se vai ver. Siga o canal, ative as notificações e também acompanhe os textos publicados diariamente em meioamargo.com. Até a próxima!